O marido foi embora, mas ele volta de vez em quando para aqueles flashback. E aí fica a pergunta: você que se separou e quer a restauração do seu casamento, será que você pode fazer aquilo com o seu marido? É o que nós vamos avaliar no vídeo de hoje. Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual do Casamento. Hoje vamos falar de um assunto delicado e profundo. E eu tenho certeza que você vai... Vou nem falar agora, viu? Vamos aguardar um pouquinho. Mas, começando as nossas preliminares, eu quero pedir para você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se torne membro, ajuda demais o Manual do Casamento a continuar crescendo e produzindo vídeos toda semana para você. E, se possível for, curta esse vídeo, compartilhe com quem você sabe que está passando por um deserto, que passou pela separação. Eu tenho certeza que vai ajudar muito a essa pessoa. Família, então vamos lá. Eis que agora o ex-marido começa a beirar querendo fazer aquilo. Ele chega numa sexta-noite, num sábado à noite, falando que estava passando por ali, traz uma pizza, um vinho e uma conversinha fiada e de repente lá está você, na cama com ele. Certo. Talvez você pense assim, não, Diego, ainda não cheguei nesse ponto, mas quero muito. Mas e aí, eu posso? Vamos entender algumas coisas. Primeiro, quando a gente vai abordar esse assunto, tem dois caminhos que nós podemos adotar. E eu vou te falar qual que nós vamos abordar nesse vídeo. Primeiro, se é lícito ou não é lícito você se deitar com o seu ex-marido, se isso vai contribuir ou não para a restauração. Essa é uma das perguntas. A outra pergunta é o porquê que o seu marido quer ter relações sexuais com você e não quer ter você do lado dele enquanto esposa. Eu vou responder a segunda pergunta nesse vídeo. A primeira pergunta, até para que você não fique sem, eu vou passar para você a minha opinião e futuramente nós podemos fazer algum vídeo mais profundo teologicamente a respeito disso. Mas eu particularmente acredito que o sexo sem o compromisso matrimonial é indevido. Ou seja, se o seu marido não está cumprindo o papel de esposo, se ele não está dentro de casa, se ele não está vivendo na condição de marido, então ele também não deve usufruir dos benefícios de marido. Esse é o meu ponto de vista. Tem outros posicionamentos embasados na Bíblia, mas por hora é apenas isso que eu tenho para te dizer. Agora vamos responder a segunda pergunta desse tema. O que levaria o seu marido a querer se aproximar de você? Porque talvez você pense assim, Diego, eu acho que ele está querendo voltar. Eu acho que ele está se inclinando de novo ao casamento. Porque ele está vindo constantemente, ele quer ter relações sexuais comigo. Eu vou te falar três coisas. A primeira coisa, o porquê que ele faz isso? Para manter um domínio emocional sobre você. O homem, quando ele se aproxima da mulher que ele abandonou para ter relações sexuais, para dar uma esmola emocional para ela, ele está exercendo um domínio emocional sobre ela. Ou seja, ele foi embora. Ele quis viver a vida dele. Ele está com uma outra pessoa. E de repente ele começa a pensar assim: e se ela ir atrás de outro homem? E se ela me esquecer? E se ela pedir o divórcio? E se ela fizer isso? E se ela fizer aquilo? E aí ele tomou a decisão de ir embora, mas ele não quer que você o prejudique. Ele não quer que você o troque por outra pessoa. Ele não aceita essa ideia. E aí o que ele faz? Ele mantém um domínio emocional sobre você. Então ele vem, ele faz aquele jogo, você fala assim, volta para casa. Ele, pois é difícil, vamos ver, por enquanto.
Às vezes vem com aquela conversa assim, olha, antes da gente voltar definitivamente, vamos namorar. Eu fico lá na minha casa, você aqui, de vez em quando a gente se encontra e faz sexo, isso, aquilo. E tudo isso é conversa de alguém que está querendo manter um domínio emocional. Domínio emocional. Ou seja, ele não quer perder aquilo que ele abriu mão. E então ele mantém o domínio emocional sobre você. Se porventura ele quisesse voltar, ele não usaria desses artifícios do sexo. Sabe por quê? Porque ele sabe que você quer ele de volta não é por causa do sexo, é por causa da afetividade, do papel de marido, o papel de pai, o papel de provedor, para dar segurança para ela. Ele sabe que é isso que você quer. Então, se ele quisesse voltar, a última coisa que ele se preocuparia era com sexo. A última coisa. Então, como ele usa desse discurso do sexo, ele não está querendo voltar. Ele está querendo manter um domínio emocional sobre você. Porque o ato sexual é o momento que você está mais vulnerável, inclusive emocionalmente. E ali ele se torna um dominador. Ele te domina nesse ato sexual. Você quer ver uma prova desse domínio? Eu vou fazer uma pergunta e quem já passou por isso, por gentileza, coloque nos comentários para quem não passou ainda possa ver que é verdade. O ato sexual com alguém que está apenas tentando te dominar emocionalmente, você termina o ato sexual e o que que acontece? A mulher se sente suja porque ela não se sente querida, ela não se sente amada, ela chora, ela sente dores, ela se sente nojenta. E normalmente, quando termina a relação sexual, o cara ele simplesmente volta a ser quem ele estava sendo nos últimos dias. Isso quando ele não vai embora na calada da noite, no outro dia ele está indo embora e dane-se o que que você pensa, o que que você passou. Coloca aqui nos comentários quem já passou por isso. E você que está pensando, nossa, eu acho que eu vou ceder, hein, porque meu marido... Vai lá, lê os comentários. Lê os testemunhos de quem já passou por isso. Então, quando seu marido se aproxima sobre esse contexto, ele quer apenas manter um domínio emocional sobre você. É um problema dele. Ele que decidiu seguir a vida, mas ele não quer que você siga a sua. E aí, por isso, ele vem com essas esmolas emocionais. Agora, existe também uma segunda razão pela qual ele faz isso. A segunda razão é por um seguinte: vocês dois são uma só carne e fizeram um compromisso de ficarem juntos até a morte. Naturalmente, quando ele rompe com esse compromisso, quando ele cai em adultério, quando ele começa a se envolver com outras pessoas, a mente dele o culpa, a mente o condena. Então ele vai buscar, de uma forma ou de outra, se sentir menos culpado. E como que ele vai fazer isso? Ele acredita que se ele fizer você feliz, se ele te der um pouco de prazer, se a mente dele olhar para você e falar assim, aí, ó, ela tá bem, ele vai se sentir melhor. Então ele vem e te dá uma esmola emocional. É a caridade dele. De pensar assim, quer saber de uma coisa? Eu estava aqui querendo uma ereção. De repente ela tá lá chorando por minha causa. Eu vou lá, dou um pouco de prazer para aquela donzela e sigo a minha vida em paz. A mente dele processa dessa forma. Então ele acredita que se ele te fizer feliz, se ele te der prazer, se ele permitir que você dê beijinhos nele, abraço nele, você vai ficar feliz e ele vai se sentir menos culpado. Sim, eu sei. Talvez você esteja pensando, Diego, mas isso é doentio. Isso chama-se pecado. O pecado faz isso. O pecado gera esse tipo de comportamento. Agora presta atenção. Esse sentimento de se sentir menos culpado, isso daqui retarda a restauração de um tanto que você não está entendendo. Se fosse levar o prazo de 1 ano para o seu marido compreender tudo aquilo que ele fez de errado e querer voltar, se você permitir que ele vá amenizando a sua culpa, você pode esperar 10 anos para uma restauração acontecer.
Sabe por quê? Porque cada vez que essa culpa é amenizada e por você estar fazendo algo de errado, você só alivia, você cauteriza a mente dele para compreender o que é certo. Porque aí você pensa o seguinte, ele está fazendo errado, certo? E você é a vítima, ok. Mas e se você também estiver fazendo errado? Elas por elas, não é assim que a nossa mente pensa? Então a sua conduta tem que ser certa, a sua conduta tem que ser moral. Então se você não quer mostrar para ele, passar para ele a imagem de que o sexo pode ser feito sempre que tiver prazer, sempre que desejar isso, aquilo, você tem que ter uma postura. Você tem que mostrar que o sexo não é a finalidade das coisas. O sexo é uma ferramenta, é um instrumento, é algo que Deus concedeu e deve ser usufruído da maneira correta. Porque se você fala para ele assim, nós não temos compromisso, estamos separados, ninguém vai saber, o que tem fazer sexo com ele? Mas foi esse o pensamento que ele teve quando estava casado com você e quis ter sexo com uma outra mulher. Ninguém vai saber, somos adultos, só se vive uma vez. Tá entendendo? Então não caia nisso não. Terceiro motivo do porquê que ele quer ter relações sexuais com você e não quer voltar pro casamento. Eu vou até beber água antes de falar isso. Sabe por que que ele quer ter relações sexuais com você e não quer saber de voltar? Além desses outros dois motivos que eu falei. Porque ter sexo com você é mais barato do que pagar uma prostituta. O que eu estou querendo dizer? E por que eu uso esses termos? Eu vou explicar para você. Porque agora ele simplesmente está tendo o seu desejo carnal. E aí ele tem duas opções. Ele sai para conquistar alguém, ou ele vai até uma prostituta e paga, ou se não, ele volta até você, porque sabe que com meia dúzia de palavras você já vai estar se entregando para ele. Nossa, Diego, mas é tão forte esse. Assim, Diego, parece, a impressão que ficou é que você meio que comparou a gente com prostituta. Sim. Porque, segundo a Bíblia, quem faz sexo por interesse, quer seja ele financeiro, afetivo, emocional, fora da constituição do casamento, é prostituição. A prostituta faz sexo lá na esquina pensando no dinheiro. Você vai fazer sexo com o seu marido pensando no seu prazer e pensando na restauração do seu casamento. Só que o problema é que você está utilizando de um meio que não foi feito para isso. Não é o sexo que une um casal antes dele se tornar casal. Não é o sexo, e não é por causa do sexo que um casal se separa. E não vai ser por causa do sexo que um casal vai retornar. Vão se reconciliar. Então, coloca isso na sua cabeça. Usa isso que eu falei por último até como um gatilho para te dar forças. Quando você vê seu marido se aproximando, tentando exercer um domínio emocional, não respeitando o seu livre-arbítrio, entrando na sua casa sem ser convidado, invadindo a sua agenda sem que você permita, simplesmente porque ele achou que tinha que ir lá, simplesmente porque ele quer te elogiar, simplesmente porque ele está tentando se reaproximar de você. Pensa apenas que aquilo que ele quer é economizar. Porque ter sexo com você é mais barato do que com uma prostituta. Então, comece a olhar para esse cenário e passar palavras claras para o seu marido. Fale assim, olha, enquanto nós não estivermos juntos, não faz sentido nenhum nós termos relação sexual. Se você não está usufruindo do matrimônio como se deve, se você não está arcando com as responsabilidades do matrimônio, não faz sentido você usufruir dos benefícios do matrimônio. Não faz o menor sentido.
E assim você começa a mostrar para ele que existem coisas mais importantes no casamento do que tão somente o sexo. Pelo contrário, aparentemente o sexo foi o que destruiu seu casamento, porque ele confundiu tudo. Então cabe a você agora mostrar para ele o que é princípios, o que são valores, o que são crenças, o que de fato é importante. Eu espero que esse vídeo te ajude a você se manter firme no propósito e agir de maneira correta diante dos desafios que a restauração oferece. E não se deixe enganar. O dia que seu marido quiser restaurar o casamento, ele não vai vir com flores, com pizza, querendo terminar a noite em sexo. Ele vai vir com o coração quebrantado. Ele vai te pedir perdão. Ele vai propor voltar. Ele vai propor fazer as coisas diferentes. Ele não vai querer fazer sexo de imediato porque sabe que você está ferida. Ele vai se preocupar em te curar, em fazer você se sentir bem. Só então ele vai querer de fato usufruir desse bom momento com você, para que seja bom para ele, para que seja bom para você. Então não se deixe enganar não. Essa história, ela é antiga. Esses apelos emocionais, mas você é minha esposa. Olha você me negando. Ah, porque você não quer mais nada comigo. Ei, essa conversa mole, ó, é velha. Não cai nessa não, tá bom? O curso Recomeçar, certamente para você que está no deserto, vai te ajudar muito. Está com preço promocional. Acesse o link na descrição desse vídeo. E eu espero encontrar você em um próximo vídeo. Família, fiquem todos com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.